Pronto, agora está gravando. Então, esse momento inicial, como eu falei para vocês, é o momento que eu quero me apresentar aqui para vocês, né? E ensejar que vocês façam isso também. É lógico que cada um de nós tem um caminho a seguir, uma direção, mas essa área aqui, como eu já percorri, ela é realmente extremamente produtiva, importante, visto que o conhecimento ele nunca vai, nós vamos adquirir ele por completo. Então, por exemplo, não é porque eu terminei o doutorado que eu sei tudo, não. Pelo contrário, cotidianamente eu continuo aprendendo, né? Bebendo em outras fontes, vivenciando com outras pessoas, porque essa troca de experiência também é importante, tá? Então, esse primeiro momento aqui, para a gente só se conhecer, para vocês terem ciência quem eu sou, e no decorrer do tempo a gente vai convivendo e aprendendo um pouquinho mais em relação de um com o outro, tá? O nosso horário de aula, vocês têm horário de aula já definido, né? Só vamos confirmar se está correto aqui. Hoje, na terça-feira, a gente fica de 11 horas ao meio-dia e 40, tá? Com a parte teórica. E na sexta-feira a gente vai ficar com a parte prática. E nós precisamos ver como vamos fazer, porque primeiro o tamanho da turma. Qual é o tamanho da turma, mais ou menos, de vocês? Quantos alunos? 16? E aí a gente vai ver como é que vai fazer, se vai subdividir, que esse horário aqui, quando a turma é grande, a gente subdivide. Ainda mais nesse momento que a gente vive, que é a questão de pandemia, tá certo? Nós estamos vivendo um momento híbrido, né, de ensino, então alguns alunos presencial, outros online, como a gente está fazendo hoje aqui, né? Então, a gente vai verificar como é que vai ficar essa questão. Mas na sexta-feira, nós teremos aula prática de 9h10 às 11h. Esse assunto que nós vamos trabalhar, ele é um assunto bastante abstrato, né? Assim como a microbiologia, ela é muito abstrata, mas na microbiologia eu ainda consigo tornar palpável para os meus alunos, porque eu posso, por exemplo, fazer uma lâmina de um micro-organismo e mostrar para ele uma bactéria, um fungo, um protozoário. Aqui na genética e evolução são assuntos mais abstratos ainda, e que a gente vai sim transformar alguma coisa de forma prática para a gente trabalhar, para a gente ver em laboratório, mas muito da nossa prática ela vai estar dentro das questões de discussões dentro desse tema de genética e evolução, tá? Sempre com o objetivo prático de quem? De construir aquela ideia organizada na cabeça de vocês, né? É lógico que, primeiramente, a gente vai amparar vocês teoricamente. Então, aqui, didaticamente, eu vou tentar contar uma história para vocês desse processo, né, do que é a genética, do que é a evolução, sempre trazendo para dentro da área da psicologia, como eu falei para vocês. Isso é importante, porque, querendo ou não, essa disciplina e todas as outras, elas são instrumentos para vocês, né? Instrumento que vai auxiliar vocês no dia a dia, na prática de vocês. E lógico que isso tudo a gente vai amplificando posteriormente. Muitas das coisas eu avanço um pouquinho e depois eu regrido novamente, né? Para a gente, quando eu consigo pegar algo mais difícil, ou avançar um pouquinho mais, e quando eu retorno, eu regrido, aquilo torna-se mais fácil, aquela parte inicial, tá? Então aqui, por exemplo, que eu poderia dizer para vocês, da aplicabilidade da genética dentro da psicologia e do processo evolutivo, primeiro é entendimento do ser humano, de nós mesmos, né, como indivíduos, e depois com o nosso objeto, não sei se poderia dizer objeto de trabalho, que é um outro indivíduo, que é um outro ser humano. Não é sob essa perspectiva que o curso trabalha? Então, mas para eu trabalhar com aquele indivíduo, primeiro eu tenho que conhecer quem é esse indivíduo na sociedade, de onde ele veio, o que são seres vivos, né? Quais são as influências desses fatores genéticos, por exemplo, na vida do indivíduo. É sobre essa perspectiva que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês, lógico, conteúdos de genética, mas sempre trazendo para dentro dessa perspectiva. E nós vamos ver que a influência da genética ela é grandiosa dentro do ser humano, inclusive afetando processos psicológicos.
tá bom? Então, é sob essa perspectiva que eu quero olhar. Ah, calhou de eu pegar essa disciplina e eu estou lendo um livro do Freud, né, Interpretação dos Sonhos. E eu estava num capítulo que ele realmente fala dessa questão da grande dificuldade de eu não me fechar especificamente numa coisa. Então, por exemplo, como eu sou psicólogo, como eu trabalho dentro daquela área, eu não posso me fechar e interpretar que tudo é psicológico. Muitas das coisas são influências, inclusive influências genéticas, como a gente vai ver aqui. Então, a gente vai ver, por exemplo, alguns fatores genéticos, como as trissomias, por exemplo, que influenciam no fenótipo do indivíduo e, consequentemente, dele como indivíduo dentro de uma sociedade. Inclusive dele influenciando na vida de outras pessoas. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma síndrome genética, ela não vai ter um desenvolvimento, por exemplo, intelectual como outra pessoa. Aí eu pergunto, isso influencia psicologicamente? Influencia no outro indivíduo, nos familiares que vão viver? Então, é sob essa perspectiva que eu quero que a gente olhe aqui a genética e a evolução, né? Então, eu não vou, por exemplo, pegar, se eu desse essa disciplina para biologia, para biólogo, seria sobre outra perspectiva, tá bom? Então, eu quero instrumentalizar aqui vocês. E é lógico que nós vamos caminhar um passo de cada vez, trabalhando adequadamente, sem pressa, tá? Vocês podem interromper, perguntar, tirar dúvidas, e isso enriquece cada vez mais a aula, porque eu não quero uma relação só de jogar conhecimento, tentar organizar a ideia de vocês. Eu quero um retorno também, para que a gente possa, inclusive, trabalhar, modificar rumos aqui dentro da nossa disciplina. Esse é o meu objetivo aqui, tá? Então, o horário de aula, então tá ok aqui, fechado, na terça e na sexta-feira. Isso. Oi, pode Na perguntar? prática, vai ser necessário o jaleco, a questão da Sim. vestimenta? Ela está perguntando aqui em relação às aulas práticas. Então, todo horário de aula prática é trazer os materiais. Vocês têm dentro do curso de vocês uma disciplina chamada biossegurança? Não, né? Dentro dessa disciplina, a gente trata essas questões realmente de biossegurança, porque nós vamos para um laboratório, né? Ali dentro daquele laboratório são manipuladas determinadas substâncias. Lógico que a gente vai escolher um laboratório específico para determinada coisa. Por exemplo, eu não vou levar vocês para o laboratório de microbiologia, eu vou levar para um outro laboratório mas mesmo assim eu preciso, né? São regras, inclusive, boas práticas institucionais essa questão. Então, dia de aula prática, sempre jaleco, tá? Mas a gente vai se comunicar antes, né? Então, já mantenho na bolsa de vocês, tragam nesse dia especificamente, né? Sapato fechado, calça jeans, jaleco, né? Os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, a gente tem no laboratório. Se precisar de luva, de gorro, né? Agora já é um acessório as nossas máscaras, né? Que a gente já é parte do nosso vestuário, mas a gente vai ter máscara também, enfim, essas questões todas. Então, na aula prática, sempre trazer jaleco, tá bom? Aí a aula prática vai ser aqui na São Pedro, né, não vai ser lá na municipalidade? Olha, a informação que eu tenho é que a aula aqui também, né? A aula prática é aqui na municipalidade, tá? Então é Porque tudo veio aqui. no nosso horário de aulazinho, estava escrito que a prática seria na São Pedro. Pois é, mas eu acho que não. Vocês têm que ver com a coordenação de vocês, mas eu acho que não. Mesmo porque após a aula de vocês eu tenho outra aula aqui. E aí não tem como eu me deslocar de lá para cá, tá? Então que eu saiba é aqui que funciona, tanto a parte teórica quanto a parte prática, tá bom? E aí é só uma questão de ajuste, talvez seja alguma questão que tenha ido errado para vocês aí, certo? Tá certo, obrigada. Nada. Algo importante também que eu sempre recomendo para os meus alunos é que eles tenham pastas específicas de cada disciplina. Isso é extremamente importante. Na época da minha graduação, essas pastas elas ficavam na Xerox, né, no rapaz que trabalhava com lá. Mas criem para vocês pastas individuais de cada disciplina, onde quando você precisar de determinada informação, você consiga ir lá e ter acesso com grande facilidade.
E uma das coisas que vocês têm que ter é o calendário acadêmico, né? Basta um, lógico, para todas as disciplinas, porque esse calendário de 2021.12 é que vai reger todas as disciplinas, tá? Por que é importante eu ter esse calendário acadêmico? Porque aqui que vai estar todas as informações necessárias do que vai se processar. Vamos discorrer superficialmente aqui o que está aqui dentro desse calendário. Então, julho já foi, período de férias dos professores. Nós iniciamos aqui a nossa aula no dia 2. Na segunda-feira nós iniciamos aqui. E aí nós vamos nos encontrar aqui nas quartas e sextas, é isso? Nas terças e sextas, tá? No mês de agosto, e a gente tem parte de setembro também para trabalhar algum conteúdo para a primeira verificação, visto que ela já vai ocorrer vai iniciar no dia 27 de setembro, né? A gente já vai ter a primeira verificação. Eu queria fazer um parêntese aqui. Eu queria que vocês se preocupassem mais com a questão do aprendizado, do conteúdo, do que vocês vão adquirir de conhecimento, do que com o processo em si, de provas, de trabalhos, porque eu sempre converso assim, a questão de reprovação não é, eu não reprovo ninguém, mesmo porque eu não tenho intencionalidade aqui de prejudicar ninguém. Eu sou apenas o que rege as regras do jogo. Que querendo ou não, isso aqui é um jogo, né? Então, se eu cumprir todas as regras do jogo, não tem por que eu ser reprovado. Então, se eu fizer as coisas adequadamente, cumprir os prazos, como nós vamos ver aqui, não tem possibilidade. Então, a minha preocupação é que vocês aprendam. Então, por exemplo, eu costumo fazer em todas as minhas disciplinas, próximo da primeira verificação, que vai ser aqui a partir do dia 27, eu faço revisões dos assuntos pontuais que estarão dentro da prova, para a gente ter uma oportunidade de rediscutir aquela questão, né? Então, vamos nos preocupar realmente com a aprendizagem, né? E o resto virá. São apenas cumprir essas regras especificamente, né? Mesmo porque, se nós formos avaliar, a prova talvez ela não avalie a capacidade do aluno, por exemplo, né? Então, por exemplo, nós temos o Prêmio Nobel, que era um péssimo aluno. Mas por quê? Porque não era o ambiente dele. A forma de avaliar. De repente eu vou te avaliar hoje, você não está num bom dia, você está com um problema em casa, né? Afinal de contas, nós somos indivíduos extremamente complexos mas as metodologias que a gente tem de aferir a questão do conhecimento. E a gente já convive isso desde o início, quando nós começamos a estudar, é dessa forma que se processa. E essas mudanças e processos avaliativos, elas podem ocorrer, mas leva tempo para que essas coisas mudem, levam um certo tempo para que isso mude. E o que nós temos no momento é a forma de aferir essa questão. Mas eu queria que vocês fossem críticos de vocês mesmos. Eu realmente aprendi, eu realmente estou com a minha ideia organizada, realmente essa disciplina aqui, ela está sendo significativa para a minha formação como profissional, porque como eu falei para vocês, ela não está aleatoriamente aqui, ela está pensada, ela está com um objetivo aqui dentro desse curso para vocês, certo? Então, setembro, parte de outubro ainda tem primeira verificação aqui, até o dia 2. No calendário acadêmico vai estar aqui os feriados também. No mês de novembro, né, lá no finalzinho, a partir do dia 29, eu já tenho a segunda verificação de conhecimento. E aqui no mês de dezembro, é o mês em que tudo está compactado, né? Então aqui eu já tenho a finalização da segunda verificação, eu já tenho prova de segunda chamada, eu já tenho verificação final de conhecimentos. Então eu peço que não acumulem, não deixem para o final, né? Nós estamos vivendo um momento propício de pensar nessas questões, que é a questão da Olimpíada, né? A gente está vendo. Então, se eu deixo, por exemplo, o cara lá da canoagem fez ontem, eu até assisti, fez 2 provas ao mesmo tempo, aliás, com um intervalo de tempo. Mas para a segunda ele já estava cansado, né? O músculo já não respondia como ele queria adequadamente. A mesma coisa, a mesma analogia, a gente pode pensar aqui. Vamos aproveitar a nossa energia inicial
e cumprir as regras desse jogo que eu estou falando para vocês, fazer uma primeira verificação adequada, uma segunda verificação, né, para que nós não deixemos para o final, porque senão estará muito acumulado e eu digo assim, humanamente é impossível, didaticamente é impossível. Na questão de conhecimento também é impossível você adquirir conhecimento num curto espaço de tempo. Tudo é uma construção. Então vamos aproveitar nossa energia inicial e construir o nosso conhecimento adequadamente para não ficar aqui no final. Eu digo isso porque eu já estou aqui na instituição há muito tempo e eu já vi situações acontecendo de alunos fazer no mesmo dia 3 provas de segunda chamada, 2 provas de verificação final, num curto período de tempo. Porque vejam só, aqui ó, no mês de dezembro, de 6 a 9 a segunda chamada. São 3 dias de segunda chamada. Então, se você tem 8, 10 disciplinas e você está com 5, tem dia que você vai fazer mais de uma verificação. É lógico que isso é o ideal, mas todos nós, como eu acabei de falar para vocês, temos problemas, dificuldades. E pensando nessa questão, a instituição ela dá essa possibilidade, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade das segundas chamadas, né? Então, ó, tem a primeira verificação, a segunda verificação. Se eu, por um acaso, não conseguir fazer uma dessas, eu tenho a possibilidade de fazer uma segunda chamada. Eu não posso fazer 2 segundas chamadas, tá? Você já tem ciência disso, né? Já estamos no segundo semestre. Então, se eu faltei a primeira e faltei a segunda, eu não vou poder fazer as duas aqui. Eu vou ter que optar por uma delas. Ou a primeira ou a segunda, tá? Faltei a primeira e fiz a segunda verificação. Aí eu vou fazer a segunda chamada da primeira verificação, né? E a gente já tem a verificação final. Então, se nós formos pensar, se eu cumprir as regras do jogo, como é que eu sou aprovado? Quando eu obtenho 70% da nota, que é a nota 7, que é 14 pontos. 7 na primeira, 7 na segunda, tirou os 14 pontos e você é aprovado, né? Não conseguiu atingir 14, tirei 13. Aí você tem uma outra oportunidade que é a verificação final. Só que agora você precisa de 15 pontos, né? Então precisa de 15 pontos. E se nós formos pensar em 3 avaliações que eu tenho direito a fazer, é 5 pontos. 5, 10, 15, para poder ser aprovado. Então não é uma nota esdrúxula 5 pontos. Mesmo porque a minha disciplina a prova vale 7 e essas atividades que nós iremos fazer, elas valerão 3 pontos. Que atividades serão essas? As nossas aulas práticas, exercícios, discussões que nós faremos, tá certo? É lógico, tudo dentro de uma perspectiva do momento em que nós estamos vivendo, né? Então, eu digo assim que nós estamos vivendo um dia de cada vez. Hoje é uma coisa, amanhã ou semana que vem talvez não seja, né? Então, nós vamos avaliando. Eu vou entregar para vocês, no momento oportuno, o plano de aula ensino, e talvez nós não consigamos cumprir, não o conteúdo, porque esse sim nós vamos completar, mas, digo assim, seguir o nosso planejamento que nós fizemos inicialmente. Pode ter pequenas mudanças, e isso vai ser muito comum de acontecer, tá? Mas tudo que estará lá será contemplado dentro do curso de vocês, tá? Não de forma jogada, eu sempre procuro organizar, encaixar perfeitamente para que todo o conteúdo seja dado de forma não corrida, né? Mas que contemple todo esse conteúdo, porque é importante para vocês. Tá? Então, esse é o processo avaliativo. Vocês já vivenciaram isso no primeiro semestre. Aqui no segundo semestre, já não é muita novidade para vocês. A outra questão é a grade curricular, né? E aí eu peço que vocês já têm também a grade curricular do segundo semestre, né? Desculpa, aqui está a enfermagem, é que eu aproveitei o gráfico, é a psicologia. Mas as disciplinas são a da psicologia. Genética e evolução, que é o que nós vamos trabalhar. E aí vocês têm aqui bases filosóficas, estatística aplicada, lógico, dentro da área de vocês, a neurofisiologia humana, teorias e sistemas, filosofia da educação, tá?
Então, essas disciplinas, elas foram pensadas para esse semestre porque elas têm uma inter-relação entre si, dentro desse semestre, e com os outros semestres. Vamos pensar num curso como um quebra-cabeça. Quantos semestres são o curso de vocês? 10? 10 semestres? Então, vamos pensar em 10 blocos de peças. E cada bloco desse tem peças menores ainda, que são as disciplinas. E elas estão interrelacionadas. É por isso que elas estão aqui dentro desse semestre. E esse bloco, ou esse semestre, ele também se relaciona com os próximos semestres. Então pensem dessa forma, porque o que eu vejo muito acontecendo é: terminei a disciplina, passei, e aí a disciplina fica de lado. Não, ela terá uma representatividade do próximo semestre. Ela será um suporte para você, para os próximos degraus que vocês vão galgar. Tá? Então pense sempre dessa forma. Tudo que eu vou ver aqui, eu vou utilizar um pouquinho mais lá para frente. Né? Então procure dentro da cabeça de vocês fazer essa relação aqui dentro. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com genética e evolução, né? Dentro da questão genética. Mas a questão de bases filosóficas, por exemplo, ele é um processo evolutivo. Se você for pegar as teorias filosóficas, você vê que ali dentro tem um processo evolutivo de crescimento, de mudança de pensamento que revela uma sociedade naquele determinado momento, né? Vocês melhor do que eu sabem disso, né? Vão estudar isso. Então, só estou tentando fazer aqui uma relação para mostrar que essas questões estão interrelacionadas, né? Na questão da filosofia, o entendimento do ser humano, né? Por que eu sou um ser vivo, né? Por que eu estou aqui neste ambiente? De onde eu vim? Para onde é que eu vou? Então, tudo isso está amparado aqui dentro, né, da genética, da evolução. Então, esse conteúdo, ele remete também a essas questões. A estatística aplicada aqui dentro da genética e evolução, a questão estatística é muito importante também, né? A questão estatística dentro da área de vocês precisam ter um conhecimento. Então, por exemplo, preciso avaliar uma determinada população, né? Então, muitas das vezes eu tenho que tabular dados para trabalhar e ver o que está acontecendo, por exemplo, dentro daquela população, né? Qual é a representatividade de determinada patologia, de determinado processo psicológico que vocês vão trabalhar, tá? Então, a estatística, ela vai amparar vocês aqui nessa questão. A neurofisiologia humana, né? Aí já é uma segunda vertente. Primeiro eu vou me entender como indivíduo, como ser vivo, como pertencente a um determinado ambiente, e é isso que a gente vai trabalhar aqui na genética e evolução. E depois eu vou olhar mais aproximadamente este indivíduo. E olhar, e nós bem já sabemos isso, que nós seres humanos somos extremamente complexos. Nós vamos olhar sistemas individualizados. Então, por exemplo, aqui na neurofisiologia, você vai olhar uma vertente, um ponto, um sistema específico do ser humano, que você precisa entender ele, sim, sozinho, dentro de uma caixa, mas olhando também para a forma macroscópica, porque a neurofisiologia ela vai influenciar no comportamento do indivíduo, por exemplo, tá? As questões genéticas influenciam nessa questão também. Nós vamos ver que, por exemplo, distúrbios fisiológicos, neurofisiológicos, podem estar envolvidos com a questão genética, né? Com perdas cromossômicas, com processos de mutação, né? Então, tentem dar uma olhada aqui quando estiverem trabalhando essa disciplina. Teorias e sistemas, filosofia da educação. Então, todas essas disciplinas, elas estão interligadas, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui, especificamente, é a genética e a evolução, e é dentro dessa perspectiva, trazendo para dentro da área de vocês, que a gente vai tentar trabalhar, tá bom? Aceito sugestões também, avaliações de vocês, né? Dentro desse contexto que a gente vai trabalhar aqui, né? Sugestões, avaliações, pensamentos, né? O que será que pode... Professor, será que esta determinada
característica, tem a ver com questão genética, com questão evolutiva, né? Então, eu conto também com a colaboração de vocês. A bibliografia, como eu falei para vocês, eu vou repassar para vocês o plano de aula e ensino, e lá está a bibliografia básica, a bibliografia complementar. O que nós trataremos aqui são os tópicos que está na ementa do curso, na verdade, da disciplina de vocês, Genética e Evolução. E eu tentarei passar de uma forma didática, contando uma história para vocês. E essa história contada, que vocês entenderão e situarão essa disciplina dentro da área de vocês, não é desta forma que vai estar no livro, tá, pessoal? Então, desde já, a gente tem que aprender a consultar, a buscar fontes adequadas. Então, aqui, por exemplo, eu estou dando fontes adequadas de livros que nós temos na biblioteca. Nós não podemos esquecer que nós estamos num tempo informacional, que a um clique tem uma diversidade de informações e eu preciso saber de que fonte eu vou beber, de que fonte informacional eu vou beber. E eu tenho que buscar de fontes adequadas, né? A principal é essa daqui. Artigos científicos, né? Eu não posso pegar qualquer coisa aleatória, porque muitas das coisas eu tenho que saber filtrar para saber se é verdadeiro, se é falso. Não é à toa que nós vivemos nesse mundo agora de fake news, né? Então, eu tenho já que me adequar a essa situação e saber filtrar onde eu devo buscar, né? Então, como eu falei para vocês, a disciplina ela será uma história contada para que vocês consigam entender. E este livro será a fonte onde vocês aprofundarão essa questão. Então, quando a gente falar de mendelismo, por exemplo, falar de aberrações cromossômicas, você pode ir nessas bibliografias e aprofundar essas questões. Porque não dá para passar 100% das coisas aqui, tá, pessoal? Não dá para passar. Então, o que nós vamos passar para vocês é algo já digerido, né? Trabalhado para que vocês tenham acesso a essa informação. Mas eu penso até como uma semente plantada, né? Olha, existe essa informação é desse jeito, mas é vocês que vão cuidar dessa semente, né? Vão irrigar, vão colocar o nutriente adequado para que ela germine. E a germinação, ela se dará assim, na busca, no aprofundamento dessas questões, né? Realmente na observação e no entendimento da importância do assunto e no aprofundamento que vocês podem buscar aqui. Então, lá no livro não é uma sequência didática como a gente vai trabalhar aqui. Lá é pontos específicos. Então, eu pego um assunto e vou lá aprofundar essas questões, tá? Então, esses aqui são os principais, né? Eu tirei aqui a foto de alguns livros da bibliografia básica, né? De genética humana, né, que vocês têm na biblioteca para que vocês tenham acesso. É aqui que vocês vão aprofundar essas questões. O plano de aula e ensino, eu vou repassar para vocês ainda adequadamente, vou dar uma olhada, vou ver o que se pode mudar, e aí depois no final a gente vai pegar o contato de vocês, e-mail, e a gente tem a plataforma de ensino, que é lá onde a gente posta tanto as aulas quanto esses conteúdos, né? Então, inicialmente vai estar o plano de aula e ensino, depois os PDF da aula, sempre coloco lá, né? O link das aulas que é postado para vocês terem acesso lá adequadamente. Nesse momento que a gente está vivendo é importante porque a aula fica gravada, né? Até a colega aqui chamou a atenção que não estava sendo gravado, porque é importante que eu possa voltar lá, né? Tenho uma dúvida, eu posso voltar, tanto para quem está presencial, para quem está em casa. Então, a importância de eu ter acesso a esse plano de aula e ensino seria o segundo documento que vocês deveriam ter naquela pasta de vocês. Então, calendário acadêmico, plano de aula e ensino da disciplina, já lá, para ir acompanhando, para ver se está sendo contemplado, né, o que está sendo proposto lá nesse plano de aula e ensino, e isso vocês terão acesso. Um outro ponto importante e que a gente precisa conversar aqui é que nós não estamos aqui formando profissionais técnicos, vamos dizer assim. É lógico que isso, como eu disse no início, essa disciplina é ou não é um instrumento para vocês? É. Mas ela não é só isso. Um curso superior não é só essa questão.
né? Um curso superior, ele precisa criar indivíduos e, acima de tudo, indivíduos críticos, né? Então, se eu pegar essa disciplina, passar de semestre, deixar ela de lado, eu acabei fazendo uma coisa superficial, né? Eu não vou olhar para o indivíduo agora na minha sociedade e com um olhar diferente, porque eu não dei importância a isso que a gente está vendo aqui. Então eu quero, e é o que um curso superior se propõe, é formalizar esse conhecimento de vocês. Então muitas das coisas a gente tem, nós somos indivíduos e cada um de nós como indivíduos tem um conteúdo, concorda comigo? Nós temos uma história, nós temos uma família, né? Então nós temos conteúdo, nós vivemos numa sociedade onde dela nós absorvemos determinados conhecimentos. Então nós não somos como se fosse um vaso vazio que chegamos aqui em sala de aula para ser preenchidos por coisas importantes, por conteúdos, e no final eu saio daqui pronto. Não. Nós somos processo. Quando nós chegamos aqui em sala de aula, como indivíduos, nós temos a nossa história, nós temos os nossos conteúdos, nós temos os nossos conhecimentos, que é o que a gente chama de conhecimento empírico, que é o conhecimento que a gente vive na sociedade. E qual é o nosso objetivo aqui? Formalizar esse conhecimento, né? É organizar essa ideia que muitas das vezes pode estar deturpada, por exemplo, quando nós trazemos de lá. Ontem eu dava uma aula e eu dei um exemplo nessa questão, quando eu falava nessa questão da formalização do conhecimento, eu falava na questão desse conhecimento empírico que a gente tem. Já ouviram falar, por exemplo, não coma manga com febre? Já ouviram esse termo? Faz mal você comer manga com febre. Então, eu pergunto para vocês se é verdade. Tem uma relação entre uma fruta e a febre? Provavelmente alguém no ambiente comunidade, num ambiente não formal de conhecimento, observou que alguém que estava com febre, ao ingerir aquela fruta, pode ter sucumbido, pode ter morrido, pode ter piorado. E aí fez essa relação. E aí eu pergunto, isso é formal, isso é verdadeiro? Não. Mas isso é desprezível? Também não, né? Como eu falei, isso é o que nós temos. Então, aqui, nesse momento, nesse ambiente, é que a gente vai realmente organizar essa ideia, tirar esses entraves que tem dentro desses pensamentos que não estão formais, né? Talvez, se nós pensássemos de forma formal ou científica, iríamos avaliar aquela questão. Realmente a manga tem alguma substância que induz o aumento de temperatura corporal, por exemplo, né? Ou foi um fator externo que aconteceu ali, eu acabei fazendo aquela relação, tá? Então, só para dar um exemplo assim, mais do cotidiano, para mostrar como é a questão da formalização do conhecimento. Porque, como eu falei, nós somos indivíduos, nós temos dentro desse vaso determinadas informações. E aqui a gente vai, no ambiente, universidade, faculdade, formalizar esse conhecimento para formar esses indivíduos que eu falei para vocês. Um indivíduo crítico, um indivíduo que avalie não só o seu aspecto profissional, mas que consiga enxergar de forma mais ampla essas questões dentro da sociedade. Tá? Isso é importantíssimo. Os tópicos que nós trabalharemos aqui dentro da nossa disciplina, né, que está na ementa da disciplina de vocês, do curso de vocês, nós vamos trabalhar as questões das bases moleculares da hereditariedade, e aí nós vamos entender, né? Eu vou começar uma aula com vocês desde da questão celular, de onde é que nós viemos, né? Como é que surgiu as células iniciais, até esses indivíduos mais complexos que somos nós, os seres humanos, né? E nós vamos ver que a ciência tem uma história para isso, né? Eu tenho teorias, eu tenho algumas coisas que realmente têm sustentação de como se processa. Significa que é a verdade, que é a totalidade? Não, né? Mas muitas coisas dentro das ciências, elas são muito bem definidas, inclusive com comprovações, né? Então a ciência, ela tem o seu diferencial porque ela sugere e consegue provar. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, nessa sala de aula,
Vocês acham que tem ondas de rádio, por exemplo? Ondas eletromagnéticas? Agora nós sabemos que tem, né? Mas antigamente isso era impossível. Eu não estou vendo, não estou sentindo nada. Hoje, os nossos aparelhos, né, que são os receptores dessa informação veiculada por essas ondas, são possíveis de captar essa questão. Então, se nós pensarmos há um tempo atrás, isso era impossível, inclusive era loucura, né? Como é que você diz que tem? Como é que eu posso transmitir informação através de uma onda eletromagnética, por exemplo? Isso era impensável. E hoje em dia nós vivemos, hoje em dia nós utilizamos. Mas para isso alguém teve que teorizar que existia, que funcionava dessa forma, e até que apresenta o que a gente chama de aplicabilidade. Agora eu tenho uma aplicabilidade nessas questões. Eu sei, eu sugiro, eu experimento e agora eu tenho a minha aplicabilidade. Então a ciência ela funciona muito dessas questões. É sugerir, fazer uma teoria, né? E depois provar, experimentar essas questões. Então aqui dentro das bases moleculares da hereditariedade, nós vamos ver desde como é que surgiram, né? Essas células, material genéticos. Lógico que nessa parte inicial eu só vou dar uma ideia, porque o nosso objeto, o nosso foco principal, quem é? É o ser humano. Mas eu preciso antes contar uma história para vocês de como isso surgiu. Eu não posso pegar uma história do meio do caminho para frente. Eu tenho que saber que é inclusive isso que a gente faz. A gente olha muito para trás, né, para o passado, sugerindo de onde viemos, como fomos formados, olhando sempre para o futuro, para próximas perspectivas que também são importantes. Então a gente vai ver essas bases moleculares da hereditariedade, como é que essas informações genéticas passam para gerações posteriores, mantendo-se por milhares de anos, inclusive até os dias atuais, porque afinal de contas nós estamos vivos aqui, graças a essa questão da hereditariedade, de passar para gerações posteriores essas informações, né? Nós vamos ver as bases citológicas da herança. Nós vamos ver, então, dentro da genética, a citologia. Nós vamos conversar sobre outros seres vivos, porque, como eu falei para vocês aqui, eu preciso ter uma mente um pouco mais ampla. Não é só o indivíduo, não é só o ser humano que é o meu objeto de trabalho dentro da psicologia, né? Não é o indivíduo em si só. Eu preciso olhar para vertentes mais amplas, para outros seres vivos, que inclusive influenciam na nossa vida, porque nós vivemos dentro de um ambiente que o contato, que a inter-relação com outros seres vivos é importante. Então, eu conhecer esse ambiente, conhecer esses seres vivos que estão interagindo comigo também é importante. E nós vamos ver essas questões da base citológica da herança. A questão das aberrações cromossômicas que eu falei para vocês. Então, nós somos ainda indivíduos vivendo processos evolutivos. A gente sempre pensa que a evolução já aconteceu. Não, a evolução ela ainda se processa a cada momento, a cada dia, né? Então nós temos, por exemplo, dentro aqui da genética humana, a gente vai ver que nós temos seres humanos que têm aberrações cromossômicas, né? Sejam elas numéricas, sejam elas estruturais. E isso tudo influencia tanto macroscopicamente ou fenotipicamente, que é a nossa característica, quanto em processos bioquímicos, quanto na influência desse indivíduo dentro da sociedade, né? Então nós vamos ver essas aberrações não para vocês conhecerem, mas é para vocês enxergarem os indivíduos possuidores dessas aberrações cromossômicas, dessas mudanças, como indivíduos que sofrerão influência dessa mudança que vem aqui de origem genética, né? E aí terá toda essa influência que nós conversamos aqui no início, para o próprio indivíduo, para a própria sociedade, para a própria família que trabalha e para o profissional que vai trabalhar com essas questões, que são vocês, que precisam entender e que precisam fazer intervenções. Não é esse o nosso papel dos profissionais da área de saúde? Não é conhecer algo para promover intervenções, mudanças, melhoras? É isso que a gente vai fazer. E eu só posso fazer mudanças se eu tiver conhecimento, se eu tiver essa visão ampla. Porque senão eu vou mexer pontualmente.
né? E talvez, quando eu mexer pontualmente, desequilibre outro fator. E aí não, quando eu tenho uma visão mais ampla, mais adequada, eu posso fazer intervenções seguras, específicas e que realmente restituirão saúde ou comportamento do indivíduo. Nós vamos ver o tipo de determinação do sexo, né? O mendelismo, a extensão da análise mendeliana, ligação e mapeamento cromossômico, porque tudo que nós falaremos hoje foram tijolos construídos. Então, alguém determinou a estrutura dos cromossomos. Alguém dedicou a sua vida para ver que os cromossomos poderiam, por exemplo, mudar de posição, que os cromossomos podiam duplicar e passar para as células progenitoras. Então, tudo que nós vamos ver aqui, ela tem essa questão da história, de um tijolo de cada vez que foi colocado, que é também um dos papéis da ciência. É trabalhar. Você vê que dentro da ciência precisa de um tempo. Muitas das vezes o desenvolvimento de um determinado conhecimento leva um século, por exemplo. Atualmente, nós já, devido às questões tecnológicas, nós já conseguimos produzir conhecimento um pouco mais rápido, mas nós não podemos esquecer que nós partimos do zero, do não entendimento, né? Que é lá para trás que nós olhamos e do zero nós fomos construindo tijolo por tijolo o conhecimento que nós temos aqui. E nós trabalharemos a genética quantitativa, o polimorfismo, a genética de populações e fatores evolutivos, porque também eu não vou trabalhar só o indivíduo, né? Eu acredito que dentro da área de vocês seja assim. Eu não trabalho somente com o indivíduo. Esse indivíduo é pertencente de uma população, né? De um ambiente. E como nós vimos, esse ambiente influencia nesse indivíduo. Então, quando eu tenho essa visão ampla sobre populações, sobre a comunidade, sobre o ambiente que esse indivíduo vive, eu posso ter um entendimento maior do processo que se passa ali com aquele indivíduo. Nós vamos trabalhar questões atuais no campo da genética humana, né, e a discussão dos seus aspectos éticos, como eu falei para vocês. A gente veio lá de trás do conhecimento zero, colocando um tijolo de cada vez, e chega em determinados momentos em que esse conhecimento se expande, e se expande bruscamente, muitas das vezes rápido, mas o ser humano ele precisa ser freado em determinado momento, que aí entra as questões éticas. Então, por exemplo, hoje, aqui quando a gente fala da discussão dos aspectos éticos, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento suficiente para fazer muitas coisas, mas infelizmente foi preciso botar um freio, porque o ser humano ele não consegue, se eu não colocar esses limites, essas questões éticas, ele não consegue parar. Então, por exemplo, apesar de ter essas questões éticas, mas tem, por exemplo, acho que na China, o pesquisador que largou tudo isso para lá e está fazendo, né, clone humano. Nós temos tal conhecimento que eu posso, por exemplo, construir um indivíduo especificamente, né? Nós poderíamos estar no momento em que você vai lá e escolhe o seu filho. Olha, eu quero meu filho com a cor dos olhos, com esse cabelo. Nós já temos essa possibilidade de fazer isso. Mas eu pergunto, eu tenho a real dimensão de como isso me afetará os indivíduos ou afetará a sociedade? Não tenho, tá? Então, mesmo que o conhecimento tenha essas possibilidades de consiga se expandir, eu tenho que ter essas questões para frear. Mesmo porque nós podemos descambar para as questões financeiras, por exemplo, e nós bem sabemos que isso acontece. Então, quem tem um poder aquisitivo terá acesso a essas questões. E quem não tem, vai ter acesso realmente a isso? Então, inclusive, nós temos muitos filmes que mostram, né, que revelam essas questões. E, por exemplo, um filme que eu assisti, tinha uma ilha em que tinha os clones. Mas tinha clone de algum indivíduo da sociedade pobre? Não. Era só os ricos que criavam os seus clones lá. Para quando exaurisse, por exemplo, determinado órgão, como o fígado, ele poderia usar aquele fígado para fazer o transplante especificamente para ele.
né? Então, todas essas questões não é quanto mais conhecimento, melhor. Tem que ser conhecimento dentro dessas questões éticas e esses aspectos de discussões é importante. E a gente vai ver esse trabalho aqui, se tem a possibilidade da gente discutir essas questões, inclusive questões atuais sobre essa questão ética aí, né? Então, eu tenho que dar limites, porque senão, infelizmente... Então, eu poderia estar desenvolvido hoje, por exemplo, a questão de transplante de órgãos, por exemplo, poderia estar muito mais facilitada, porque eu, no meu laboratório, eu tenho condições. Teve um pesquisador que ele modificou geneticamente um camundongo e criou uma orelha na costa do camundongo. É um órgão, né? Então eu posso criar outro órgão. Agora eu pergunto, qual é o meu limite? Eu tenho noção, como eu falei aqui para vocês, da influência que isso trará para o indivíduo e para a sociedade? Né? Então tem que ver esses aspectos, todas essas questões, e é sobre essa perspectiva aqui que a gente vai trabalhar. A teoria da evolução, né, que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho, lógico, não para a vertente biológica, para o biólogo em si, mas para vocês aqui, para eu me entender como indivíduo, né, de onde eu vim. Então eu estou aqui nesse determinado estágio, mas eu tenho os meus antecessores que vieram, e eu já tenho uma ideia organizada, e isso a gente trabalha aqui sobre a teoria da evolução, a origem e síntese darwiniana. Os princípios da evolução e comportamento, né? Seleção natural, adaptação. Nós vamos ver logo na primeira aula que uma das características dos seres vivos é essa questão de multiplicação, de hereditariedade, de passar para gerações posteriores, porque afinal de contas é isso que mantém uma espécie viva, é conseguir passar para gerações posteriores a sua informação genética daquela espécie, né, passando para gerações posteriores. Desse processo de evolução em comportamento e seleção natural, entender que aquele indivíduo ele vive num ambiente e ele precisa sofrer adaptação para ele conseguir viver naquele local. Hoje em dia, as espécies e os seres vivos que estão presentes atualmente aqui no nosso planeta são indivíduos que estão presentes porque conseguiram sobreviver a essa questão da seleção natural, conseguiram se adaptar ao ambiente. Lógico que uns mais do que outros. Então vamos pensar em nós como indivíduos. Nós conseguimos nos adaptar. Eu pergunto, a gente tem como viver num ambiente onde a temperatura é menos 20 graus? Tem como a gente sobreviver? Hoje tem. Mas pelos nossos próprios mecanismos, eu digo, do nosso próprio sistema ser humano, não. Nós criamos mecanismos para isso, né? Então, casaco de pele, uma casa com aquecimento, e por causa dessas questões que nós extrapolamos, né? Aí já sai da questão genética, né? É o que um autor chama de, um biólogo chamado Richard Dawkins fala, que é o fenótipo estendido. Não é mais a minha genética, não é mais o meu fenótipo, mas é algo que eu produzi além que acaba promovendo a minha sobrevivência. A minha sobrevivência é essa seleção natural, a minha adaptação naquele ambiente, né? E quando a gente pensa disso, eu estou falando de ser vivo se adaptando ao ambiente. Mas se a gente passar agora para os fatores psicológicos, nós seres humanos temos também esse processo de adaptação a determinadas situações, a determinadas vivências que nós, querendo ou não, nós vamos viver no nosso dia a dia, né? Então, a adaptação aqui não é só no sentido ambiental, é também no sentido psicológico. É isso que eu quero que vocês transportem. Entendam, e a gente vai trabalhar isso, o que é uma seleção natural, o que é uma adaptação, e consiga extrapolar isso para dentro da psicologia. A linhagem primata e a evolução humana, nós vamos ver quais foram os fatores que influenciaram realmente na nossa sobrevivência, né, e na manutenção da nossa espécie atual como espécie dominante desse planeta. Nós vamos ver alguns fatores que influenciaram essa questão da evolução humana, como o bipedalismo, a neotenia,
a questão cultural em si, né? A questão se a gente poder olhar pela questão cultural no sentido de conseguir passar informações. Então, por exemplo, voltando àquele exemplo que eu dei para vocês da manga e da febre, se realmente fosse verdade essa observação, a manga influenciasse em uma pessoa que estivesse com febre e ela tivesse uma convulsão e morresse, por exemplo, essa informação, ao ser passada para gerações posteriores, salvaria aqueles outros indivíduos. Então, essa questão cultural, né, de conseguir passar para gerações posteriores uma gama de conhecimentos, isso também é importante. Isso influenciou também nessa questão da evolução humana, né? Então, eu consigo me preservar, eu consigo sobreviver melhor. Então, eu moro lá onde a temperatura é menos 70 graus, mas alguém teve a ideia de construir um iglu, e dentro do iglu a temperatura é maior do que fora do iglu, por exemplo. E essa informação, isso é uma questão social, de informação social, que vai passando de indivíduo por indivíduo, de geração por geração, né? E quando a gente fala nessa questão, a gente fala num tempo muito extenso. A nossa vida, se nós formos pensar, o que é que a gente vive? Em média, quanto? 80 anos? Né? Eu digo assim, média populacional, 80 anos, né? Tem alguns 102, outros morrantes, mas eu digo assim, uma média, vamos dizer, 80 anos. É um átimo de tempo, né? Uma fagulha dentro desse processo evolutivo, dentro do tempo que o nosso planeta já existe, dentro do processo que nós vivemos ao longo de milhões e milhões de anos para que nós chegássemos ao que nós somos hoje como indivíduos, tá? Então, essas questões é importante nós entendermos para nos situarmos, né? Conhecer por que nós estamos aqui. Então, como eu disse para vocês no início, a disciplina ela serve antes de qualquer coisa para eu me entender como indivíduo, saber de onde eu vim, como é que eu sou constituído, né? Isso é importante, nós vamos ver aqui dentro dessas questões. A questão do instinto, né? Que a gente tem, instinto de sobrevivência, instinto, muitas vezes a gente diz assim, aflorou o instinto maternal. Então, por exemplo, tem mulheres que dizem que eu não nasci para ser mãe. Inclusive, eu tenho uma colega que era desse jeito. Ela teve filho já numa idade um pouco mais avançada, idade avançada no sentido a partir dos 40, né? Que hoje também já está se tornando um pouco mais comum essas questões. Mas ela não tinha, ela não queria de jeito nenhum. Mas quando teve, hoje, assim, o sentido da vida dela é a filha dela. Então, essas questões, elas não é de agora, elas não surgem de uma hora para outra. Essa questão instintiva, a gente já traz, né? E o que se perpetua dentro do processo evolutivo, como nós vamos ver aqui, é aquilo que dá certo, é aquilo que permite você sobreviver naquele momento. Então, essa questão instintiva, ela veio muito lá de trás, promovendo sobrevivência de outras espécies, de outros indivíduos que deram origem a nós seres humanos e que se perpetuou e está presente hoje aqui no nosso dia a dia. Então, quando eu falo isso para vocês, não é para olhar qualquer ser vivo nesse pesquisa, não, é para olhar você, indivíduo, é você, ser humano, entender de onde é que veio isso, de que você é constituído atualmente, né? Então é importante. Antes de qualquer coisa, eu só posso trabalhar com outro indivíduo quando eu conheço com que eu estou trabalhando, né? Ontem eu dava um exemplo também na questão que o ser humano é como se fosse uma caixa. Se eu desse uma caixa para vocês agora aqui, vocês colocariam, e tivesse um buraco, vocês colocariam a mão lá dentro? Uma caixa fechada que vocês não visualizassem, vocês não conheciam. Você ficaria... Inclusive, poderia usar o teu instinto aqui, né? Porque você já tem um instinto que trouxe lá de trás, que te leva a pensar que dentro daquela caixa talvez tenha algo que seja prejudicial para a sua sobrevivência. Não é isso? Então, eu penso no indivíduo como uma caixa. E eu, profissional, psicólogo ou profissional de qualquer área da saúde, eu só posso mexer e interferir nessa caixa se eu tiver conhecimento. Senão, eu corro riscos.
de estar prejudicando, de estar influenciando. E aqui eu estou falando de uma caixa simples para vocês. Nós fizemos uma analogia com o ser humano é uma caixa altamente complexa. E coisas que eu mexo ali talvez influencie em outro ambiente e talvez não seja legal fazer isso daí. Então, se entender como indivíduo para poder tratar o teu semelhante, o teu indivíduo, a partir de conhecimento, né? E aí é o curso, todas essas disciplinas, né? Todo esse quebra-cabeça que vocês vão montar, é a tua experiência e a tua vivência do teu dia a dia. Vocês têm estágio no final do curso? Tem, né? Deve ter lá para o final estágio, né? Aula, coisas práticas. Então aí você vai aprender muito mais. No teu ambiente de trabalho você vai aprender ainda mais, porque, como eu falei, a gente tem um conhecimento, mas agora eu estou passando para um outro ambiente, por exemplo, um ambiente clínico, onde ali ainda eu vou engatinhar. Então o que eu peço para vocês? Humildade. Humildade em todos os sentidos. Porque, por exemplo, aqui, eu tenho doutorado. Sim, o que isso significa? Significa que você tem um conhecimento um pouquinho maior especificamente naquilo. Mas o conhecimento é muito maior. Então tenha certeza do que você está fazendo. Faça as manipulações adequadas e com certeza do que você está fazendo ali naquele ambiente. Por isso é importante você conhecer. E muitas das vezes a gente não pensa nessa perspectiva. Poxa, eu vou me conhecer. Então, por exemplo, a gente não pensa, por que você se alimenta? Por que você respira? Vocês têm ideia? Por que eu respiro? Vamos lá, alguém de casa, o pessoal daqui, vamos que eu estou falando demais, vocês estão já com sono aqui. Vocês já chegaram a pensar nisso? Por que eu respiro? Por que eu me alimento? Essas duas perspectivas que é algo do nosso cotidiano, né? Eu não consigo viver. Consigo viver sem me alimentar? Não. Consigo viver sem respirar? Também não. Vocês já chegaram a pensar por que eu faço isso? Para que serve isso? Respiração. Para que eu respiro? É algo muito necessário, né? A gente não consegue ficar 5 minutos sem respirar, mas eu não tenho entendimento. Eu não boto a minha cabeça para pensar porque isso é tão automático, né? É tão evolutivo, isso já está tão impregnado dentro da vida do ser humano que eu nem levo em consideração. Mas quando sucumbe, quando acaba, eu não eu morro, né? E aí, alguém ideia? Troca gasosa, oxigênio e gás carbônico para É, fazer a pode troca falar. gasosa no sangue. Sim. Ela está falando que a respiração é uma troca gasosa, né? Então eu vou obter gases daqui desse ambiente, né? Quem faz isso? Um órgão específico que é o pulmão. Então é um órgão lábio, né? Elástico, né? Que pelo diafragma puxa o ar do ambiente e depois exala. Ok. É para isso, mas isso é a funcionalidade do órgão. E para que eu quero esses gases? Para que eu quero o oxigênio? Para que ele serve? Estão entendendo como uma coisa assim? É simples, é o que a gente vivencia, mas para que serve isso? Então, se eu me preocupo com isso, se eu começo a atentar para essas questões, eu começo a buscar organizar a minha ideia e daqui a pouco eu estou me entendendo melhor como indivíduo. Então, o meu órgão faz essa assimilação de gases do meio ambiente, entre eles oxigênio. Esse oxigênio vai para a corrente sanguínea, né? Se liga às hemácias ali no complexo férrico, e depois esse oxigênio é levado para dentro das células, que vai ser utilizado pelas mitocôndrias como aceptor final de elétrons para produzir energia, que são moedas energéticas que a gente utiliza para manter, por exemplo, o nosso metabolismo funcionante. Tá? Então vejam como, lógico, parece simples, porque a minha ideia está organizada nesse sentido. Mas a gente não se preocupa com essas questões. Eu estou dando exemplos simples para vocês. E aí vocês podem extrapolar para outras questões, né? De me entender como indivíduo ou de observar no meu paciente, no meu cliente, uma determinada repercussão em que eu pense naquilo que está acontecendo, por que está acontecendo, e aí eu poderia fazer alguma intervenção. Então, por exemplo, eu conhecedor
do processo respiratório, eu posso fazer intervenções, né? Que é o que nós fazemos atualmente. Então, por exemplo, eu sei que o pulmão puxa o ar para obter oxigênio para ser receptor final de elétrons lá no final da cadeia respiratória, para produzir ATP. Se isso cessa e eu tenho o conhecimento, eu posso fazer interferência? Posso. Então, por exemplo, se o meu pulmão falhar e eu conhecedor desse processo, eu posso fazer intervenção? Posso, é o que a gente faz em ambiente hospitalar, por exemplo. O paciente não consegue respirar, e aí eu ponho um tubo lá no pulmão dele, na bifurcação, e ponho um respirador artificial para fazer as vezes do pulmão. Por que eu fiz essa intervenção? Porque eu conheço. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Então, primeiro eu preciso conhecer o que eu estou fazendo para poder fazer intervenções. Se eu não tivesse esse conhecimento, parou de respirar, parou de funcionar o pulmão, eu morreria. Então, muitas pessoas são recuperadas, porque daqui a pouco eu posso, fazendo outras intervenções, fazer com que esse pulmão volte a funcionar novamente. Tá? Na questão da alimentação, é lógico que eu preciso olhar como indivíduo. Qual é a função da nutrição? É obter também nutrientes que eu vou utilizar para reconstruir o meu corpo, para me manter o quê? Íntegro, para me manter organizado. Tem alguns autores que dizem que a morte é quando cessa a organização. A morte nada mais é do que a degradação, né? Então, esse processo bioquímico, quando eu entendo também que eu me alimento para obter moléculas, carbono, nitrogênio, fósforo, lipídios, proteínas. Pego todos esses. De onde é que eu obtenho isso? Do alimento. E isso eu utilizo para manter esse organismo aqui funcionante. Eu estou dando esses dois exemplos que são mais corriqueiros, são mais presentes no nosso dia a dia, só para a gente ter a noção do como a gente não se preocupa em nos conhecer, né? E é lógico, eu estou falando de uma perspectiva apenas. E nós deveremos nos conhecer por vários. Tem como conhecer 100%? Não, né? Como eu falei para vocês, não tem como a gente englobar 100% do conhecimento. Mas aqui a gente está, como eu falei para vocês, para formalizar um conhecimento dentro de uma área específica, acrescentar um conhecimento dentro de uma área específica. E aí, com outra disciplina, mais uma informação. No final do curso, várias informações de conhecimento que você tem de você, do indivíduo na sociedade, da influência de todos esses fatores no indivíduo. Depois, no teu ambiente de trabalho, você enxergando de forma mais ampla aquilo que você aprendeu, tá? Então, essas questões, elas são extremamente importantes e é sobre isso que a gente vai trabalhar aqui. Não se assustem, tá? E como eu falei para vocês, eu dei uma pincelada geral do que a gente vai tratar aqui dentro do curso, né? Então, eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Eu fui lá na frente, eu apresentei toda uma perspectiva para vocês, e a partir da próxima aula a gente vai retornar do início, construir como a ciência faz, colocando um tijolo de cada vez para a gente organizar essa informação e ter agora um conteúdo, um conhecimento de você como indivíduo, de você como presente da sociedade, né? De onde você veio, por que você está aqui, por que você sofreu um processo evolutivo, né? Da influência de você como indivíduo no teu próprio metabolismo, na sociedade, enfim, entre as populações. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Tá certo? Então, por hoje é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Na próxima semana, então, nossos encontros aqui hoje, terça-feira. O próximo será na sexta-feira, de 9h10 às 11h. Tá certo? E aí eu vou me comunicar com vocês para ver se a gente já entra na prática ou se a gente dá primeiro uma partezinha teórica para depois a gente conseguir praticar essa parte teórica. Tem um representante de turma? Você? Então eu vou pegar aqui com o representante de turma. Vocês têm um grupo de WhatsApp, e-mail, tá? Aí a gente precisa ter vários canais de comunicação para a gente poder, como eu falei para vocês, vivendo um dia de cada vez. Opa, mudou uma pequena coisa que a gente passa a se comunicar, tá?
Muitas das coisas eu vou me reportar mais diretamente com a representante de turma, tá? E aí ela expande para o grupo todo, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo. Professor, a aula de sexta vai ser gravada? Olha, as aulas que forem em sala de aula, elas serão gravadas. As aulas práticas não tem como ser gravadas, tá certo? Então, mas tem aquela questão, não haverá não haverá um prejuízo, eu digo, de... Por exemplo, se eu passar um exercício, eu farei um exercício que a turma presente na aula prática ter acesso e quem tiver online e não puder vir também tenha acesso, né? Só que é aquela questão, né? Você estar presente, você discutir, você perguntar, você participar da aula prática, ela é muito mais proveitoso do que tiver à distância, né? Então, por isso que a gente tem, inclusive é um diferencial, ter esse momento de praticar, né? De parar um pouco essa jogada de conteúdos e conversar e regredir e maturar a informação que nós trabalhamos aqui teoricamente, tá? Então não terá prejuízo nenhum quem estiver online ou quem estiver presente. Mas seria interessante, se possível, né, nós estivéssemos presentes. Certo? Certo, obrigada. Então, se não tiverem mais nenhuma dúvida, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês e nós nos encontramos na sexta-feira. Certo? Então tá. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Tchau, tchau.